Você já sentiu que não está sozinho, mesmo quando tem certeza de que ninguém mais está em casa? Sons inexplicáveis, objetos que se movem sozinhos, aquela sensação de estar sendo observado. E se essas presenças nunca tivessem ido embora? No vídeo de hoje, vamos explorar relatos aterrorizantes de espíritos que permanecem entre nós, assombrando lares e interagindo com os vivos de formas assustadoramente reais. Se você já passou por algo estranho e não encontrou explicação, este vídeo pode te ajudar a entender o que pode estar acontecendo. Além de histórias reais e assustadoras, vamos discutir sinais de que uma presença pode estar perto de você e o que fazer para lidar com isso. Mesmo que você nunca tenha vivido algo assim, as histórias que você ouvirá hoje vão mudar sua visão sobre o que pode estar ao seu redor. Então, você tem coragem de continuar? Aperte o play e descubra o que acontece quando os espíritos se recusam a partir. Jamais vou esquecer aquela noite de março. Sabe, quando você tem aquele pressentimento ruim, como se algo simplesmente não estivesse certo. Foi exatamente assim. Era mais um dia normal de trabalho e faculdade, daqueles bem puxados. Faço engenharia e trabalho como estagiário numa empresa aqui no centro de Nova Friburgo. Nesse dia, precisei ficar até mais tarde no estágio porque tinha um projeto importante para entregar. Depois, ainda tive que ir para a faculdade. Quando saí, já era quase 11 da noite e eu só queria chegar logo em casa. Todo mundo que mora em cidade pequena sabe como é, tarde da noite, ainda mais numa terça-feira. As ruas ficam desertas. A iluminação é péssima e o vento gelado da serra deixa tudo ainda mais sinistro. Moro sozinho há uns 8 meses num apartamento simples em um prédio antigo. Até aquela noite, nunca tinha sentido medo de morar sozinho. Agora é diferente. Cheguei em casa exausto, joguei a mochila no sofá e fui direto para o banho. Depois, me deitei e fiquei no celular, como sempre faço antes de dormir. Tudo estava normal, até que comecei a ouvir uns barulhos estranhos. No começo, pensei que fosse rato, prédio antigo, né? Então, o som ficou diferente, mais pesado. Parecia, como posso explicar? Como se algo estivesse se mexendo embaixo da minha cama. Meu coração começou a acelerar. Sabe aquela sensação de que tem algo muito errado? Peguei o celular e liguei a lanterna, tentando me convencer de que não era nada. Mas minha mão tremia tanto que quase deixei o aparelho cair. Fui chegando devagar perto da beirada da cama. Me abaixei um pouco e apontei a luz para baixo. Foi aí que eu vi. Meu Deus! Até hoje meu corpo gela quando lembro disso. Era o Gabriel, meu vizinho do mesmo andar. Ele mora 2 portas depois da minha. Estava deitado embaixo da minha cama, me olhando fixamente com os olhos arregalados, como se fossem saltar do rosto. Na hora, dei um pulo para trás e quase caí. Minhas pernas ficaram bambas. Mas o pior, ele começou a sair debaixo da cama devagar, se arrastando como uma cobra. Eu estava paralisado. Não conseguia gritar, correr, nada. Gabriel se levantou todo desajeitado e começou a murmurar frases desconexas. Me desculpa, eu só queria ficar mais perto de você. Eu precisava dessa proximidade. Imagina só, o cara que você só conhece de cumprimentar no corredor, sempre quieto, na dele, agora estava ali, dizendo isso, depois de estar escondido embaixo da sua cama. Foi aí que meu corpo finalmente reagiu. Saí correndo, nem peguei nada, só o celular que estava na minha mão. Desci as escadas feito um louco. Nem cogitei pegar o elevador, vai que ele tentasse me seguir. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Sabe, quando parece que o ar não entra? Saí do prédio desesperado e fui direto para uma padaria 24 horas perto da Praça Getúlio Vargas. Era o único lugar que eu sabia que ficava aberto e tinha gente a essa hora. Entrei, ofegante, e me joguei numa cadeira perto do caixa. A atendente perguntou se eu estava passando mal.
mas eu mal conseguia responder. Só pedi uma água. Foi aí que meu celular começou a vibrar. Olhei a tela. Mensagens. Muitas. Tudo dele. Meu Deus do céu. Gabriel tinha conseguido meu número, sabe-se lá como. Ele ficava pedindo desculpas. Dizia que não queria me assustar, que já fazia alguns meses que estava fazendo isso. Meses. Ou seja, enquanto eu dormia, tinha um maluco embaixo da minha cama. Ele explicou que, sempre que me via no corredor, sentia uma energia especial e que precisava ficar perto de mim. Dizia que algumas noites por semana ele entrava no meu apartamento, até hoje não sei como, e ficava lá, debaixo da minha cama. Cada mensagem era pior que a outra. Meu corpo todo gelado, minhas mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o copo de água. Minha mente começou a ligar os pontos. As coisas que eu achava que tinha deixado num lugar e depois apareciam em outro. Aquele cheiro estranho que às vezes sentia no apartamento. Os barulhos à noite que eu achava que eram só o prédio instalando. Era ele, o tempo todo. Minha barriga embrulhou. Meu coração disparado. Eu precisava sair dali. Peguei o celular e liguei para o Lucas, meu amigo da faculdade. Tentei explicar, ainda tremendo, e ele mandou eu ir para a casa dele na mesma hora. Nunca andei tão rápido na minha vida. A cada 2 passos, olhava para trás, morrendo de medo de vê-lo me seguindo. Meu celular continuava vibrando com as mensagens dele, mas eu não queria ler mais nada. Cada som na rua me fazia dar um pulo. Eu não conseguia mais pensar direito. Quando cheguei na casa do Lucas, ele já estava me esperando na porta. Nossa, nunca senti tanto alívio ao ver alguém. Subimos. Quando sentei no sofá, a ficha começou a cair. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o copo d'água. Lucas tentou me acalmar. Até brincou. Relaxa. Aqui embaixo da cama só tem meia suja e umas caixas velhas. Mas nem isso me fez rir. Eu sabia que aquela imagem nunca ia sair da minha cabeça. Passei a noite toda em claro. O celular continuava vibrando com mensagens de Gabriel até que desliguei. Cada barulhinho no apartamento me fazia gelar. Cada sombra na janela me assustava. E o pior, agora eu não conseguia parar de pensar. Será que ele mexia nas minhas coisas? Será que tirava fotos minhas enquanto eu dormia? Meu Deus! Quando amanheceu, Lucas me convenceu a ir na delegacia. Eu nunca me senti tão ridículo na vida tentando explicar para uma policial que um homem adulto estava escondido embaixo da minha cama. Ela me olhava meio cética, mas, quando mostrei as mensagens, sua expressão mudou na hora. Anotou tudo, pediu os dados dele e me aconselhou a trocar todas as fechaduras. Mas o mais estranho de tudo, no dia seguinte, Gabriel sumiu. Os vizinhos disseram que ele se mudou do prédio às pressas. Pegou as coisas e desapareceu. Até hoje, não sei como ele entrava no meu apartamento. A porta nunca estava arrombada. Troquei todas as fechaduras. Coloquei mais trancas. Instalei câmeras. Mas uma coisa eu te falo, não consegui mais dormir lá. Cada noite, antes de deitar, eu olhava embaixo da cama umas 10 vezes. Acendia todas as luzes. Checava cada canto. Um mês depois, me mudei. E, até hoje, mesmo morando em outro lugar, a primeira coisa que faço ao chegar em casa é olhar embaixo da cama. Tem coisas que a gente nunca esquece. E, quando alguém me pergunta por que durmo com a luz do abajur acesa, eu só digo que tenho meus motivos. Nunca pensei que fosse contar essa história para alguém, mas depois de tanto tempo guardando isso comigo, acho que chegou a hora. Tudo começou quando me mudei para um apartamento antigo no centro histórico de Salvador. Era um prédio lindo, daqueles com pé direito alto, sacadas de ferro trabalhado e um ar meio europeu. Na época, eu tinha acabado de ser promovida no escritório de advocacia e queria muito morar sozinha. Quando vi o anúncio do aluguel por um preço bem abaixo do mercado,
Nem pensei duas vezes. Fui fazer a visita numa tarde de janeiro e me apaixonei na hora. O apartamento tinha um charme único, piso de taco, janelas grandes e uma vista linda da Baía de Todos os Santos. A corretora, no entanto, estava meio estranha, meio apressada para fechar o negócio. Mas eu estava tão empolgada que nem prestei atenção. Ela só me avisou que o prédio era tombado pelo patrimônio histórico e que algumas coisas não podiam ser modificadas. Para mim, estava perfeito. Fechei o contrato e comecei a me mudar no dia seguinte. Lembro que fiquei impressionada com o silêncio do lugar. Mesmo sendo no centro, parecia que o barulho da rua não entrava ali dentro. Os vizinhos eram, na maioria, pessoas mais velhas. E eu quase não cruzava com ninguém nas escadas ou no elevador. No começo, tudo foi tranquilo. Eu estava feliz com minha independência, decorando tudo do meu jeito. Mas, depois de algumas semanas, comecei a notar algumas coisas estranhas. Primeiro, foram os barulhos de passos no corredor durante a madrugada. No início, achei que era algum vizinho insone, mas era estranho, porque os passos sempre paravam na frente da minha porta. Depois, começaram as portas. Eu tinha certeza de que as fechava antes de dormir, mas, pela manhã, algumas estavam abertas. O pior foi quando comecei a ouvir sussurros, como se alguém estivesse conversando baixinho em outro cômodo. Ia conferir, claro, não havia ninguém. Também passei a sentir calafrios inexplicáveis, principalmente no corredor que levava aos quartos. Era uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando. Teve uma noite em que estava deitada tentando dormir e comecei a ouvir o som de salto alto batendo no chão de madeira. Era como se alguém estivesse andando de um lado para o outro na sala. Meu coração disparou. O barulho foi ficando mais próximo, até que parou bem na porta do meu quarto. Fiquei paralisada, coberta até o pescoço, rezando baixinho para aquilo ir embora. No dia seguinte, mal consegui trabalhar. Estava exausta. Resolvi perguntar para o porteiro, seu Manuel, se ele sabia de alguma história estranha sobre o prédio. No começo, ele desconversou, mas depois acabou me contando que meu apartamento ficava vazio há anos porque ninguém conseguia morar lá por muito tempo. Segundo ele, todos que alugavam saíam por causa de acontecimentos sem explicação. Meu sangue gelou. Ele me disse que os moradores mais antigos evitavam falar sobre isso, mas que havia uma história envolvendo uma mulher que morou ali nos anos 20. Na hora, lembrei dos barulhos de salto alto. Fui pesquisar sobre o prédio e encontrei uma notícia antiga. Em 1924, uma mulher chamada Helena foi assassinada pelo marido, que descobriu que ela planejava fugir. Segundo a matéria, ela sempre usava sapatos de salto alto e foi encontrada morta no corredor, o mesmo corredor onde eu sentia calafrios. Depois de descobrir isso, pensei em me mudar, mas já tinha gastado todo o meu dinheiro na mudança. Então, resolvi tentar ignorar. Se fosse um espírito, já teria me machucado, certo? Mas passei a dormir com a luz do corredor acesa. Foi então que aconteceu a coisa mais assustadora de todas. Numa sexta-feira à noite, estava sozinha assistindo TV quando comecei a ouvir um choro baixinho vindo do quarto. Não era um choro normal, era um lamento, daqueles que dão um aperto no coração. Meu corpo inteiro gelou. O choro foi ficando mais alto e, junto, começou o barulho de salto. De repente, todas as luzes começaram a piscar, mesmo as que estavam apagadas. Olhei pela janela e vi que apenas o meu apartamento estava assim. A temperatura caiu. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. E então eu vi uma mulher parada no corredor, vestido antigo, desbotado, o rosto triste. Ela não tocava o chão. Me olhava fixamente. Eu queria gritar, mas não conseguia. Ela começou a se aproximar e, a cada passo, as luzes piscavam mais forte. Quando chegou perto, estendeu a mão para mim. De repente, senti algo estranho. Palavras começaram a surgir na minha cabeça.
Ela queria me contar algo. Tentei me acalmar e escutei. A história que todos conheciam era mentira. Ela não tinha traído o marido. Ele era violento e ela só queria fugir. Helena apontou para um canto da sala. Mesmo apavorada, entendi o que ela queria. Depois de um tempo, as luzes pararam de piscar. A temperatura voltou ao normal e ela desapareceu. Criei coragem e fui até o lugar que ela apontou. O rodapé estava solto. Dentro, havia um envelope com cartas e um diário. Passei a noite lendo. Descobri sua verdadeira história. Desde aquela noite, nunca mais ouvi nada estranho. Ainda moro lá. Às vezes, sinto um perfume suave de rosas no ar. Mas agora, não tenho mais medo. Olha, até hoje eu não consigo dormir direito depois do que aconteceu naquela noite. Sabe, quando você tem certeza que não tá maluco, mas as coisas são tão estranhas que ninguém acredita. Pois é, eu trabalho como motorista de aplicativo aqui no Rio. Naquele dia, foi uma correria danada. Era uma quarta-feira e o movimento estava maior que o normal por causa de um show no Maracanã. Depois de mais de 12 horas rodando pela cidade, tudo que eu queria era chegar em casa, tomar um banho e cair na cama. Moro em um bairro mais afastado, daqueles com bastante área verde e algumas chácaras antigas. A rua já não é movimentada normalmente, mas depois das 11 da noite, fica praticamente deserta. Quando estacionei o carro na garagem, percebi que a lâmpada do poste perto de casa estava queimada. Isso já me deixou meio desconfiado, porque ela ficava sempre acesa. Entrei em casa e fiz minha rotina de sempre. Coloquei a carteira e o celular em cima da mesa da cozinha. Fui tomar um banho rápido e esquentei uma marmita do almoço. Tudo parecia normal, até que começaram as batidas na porta dos fundos. No começo, achei que fosse algum gato, porque sempre tem uns passeando pelo quintal. Mas logo percebi que não era um animal. As batidas ficaram mais fortes, mais ritmadas, como se alguém estivesse batendo de propósito. Meu coração disparou e um arrepio subiu pela minha espinha. Tentei me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Afinal, moro aqui há 5 anos e nunca aconteceu nada estranho. Fiquei parado na cozinha, prestando atenção em cada barulho. As batidas pararam por alguns minutos e comecei a relaxar. Mas foi aí que elas voltaram, e dessa vez não eram só batidas. Comecei a ouvir passos no quintal, bem lentos, arrastados. O chão da cozinha tem aquele piso antigo, e eu conseguia sentir uma vibração leve, como se algo realmente estivesse caminhando lá fora. Meu corpo travou, não conseguia me mexer, só ouvir, e então vieram os sussurros. No começo, bem baixinhos, como uma conversa distante, mas foram ficando mais altos, mais próximos. O problema é que eu não conseguia entender o que diziam. Não era português, nem nada que eu conhecesse. Parecia uma língua estranha. Minha respiração ficou ofegante, meu corpo inteiro gelou. Eu só tinha 2 opções: ficar ali parado ou tomar coragem e verificar. Foi quando lembrei da lanterna de metal que guardava no armário da pia. Meu pai sempre dizia que ela podia servir até para defesa. Peguei a lanterna e fiquei ali, imóvel, por uns 10 minutos, tentando criar coragem. Decidi ligar para a polícia, mas quando peguei o celular, percebi que não tinha sinal. Isso nunca tinha acontecido antes. Tentei reiniciar o aparelho, mas nada. O telefone fixo também não funcionava, só dava linha muda. Naquele momento, entendi que estava completamente sozinho. Os sussurros pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo, e foi aí que percebi outra coisa estranha. A temperatura caiu de repente. Era verão, uma noite quente, mas começou a esfriar tanto que dava para ver minha respiração no ar. Lembrei das câmeras de segurança que eu tinha comprado e ainda não tinha instalado. Elas estavam no meu quarto, mas para chegar lá, eu precisava passar pelo corredor que dava para os fundos da casa, exatamente de onde vinham os barulhos. Segurei firme a lanterna e comecei a andar devagar pelo corredor.
O piso de madeira rangia a cada passo e os sons lá fora continuavam. Agora eu tinha certeza que eram várias coisas, porque os passos eram descompassados. Na metade do corredor, a lanterna começou a falhar. Sacudi, bati de leve, mas nada. Era nova. Tinha trocado as pilhas fazia um mês. Foi então que senti um arrepio forte na nuca, como se tivesse alguém bem atrás de mim. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Meu corpo travou, e foi nesse instante que ouvi uma respiração bem perto do meu ouvido. Não era normal, era profunda, grave, e vinha de algo grande. Junto com isso, senti um cheiro forte de terra molhada e podridão. Meu estômago embrulhou. A lanterna apagou de vez, me deixando no escuro total. No reflexo, olhei para a luz fraca que vinha da cozinha e vi. Uma sombra enorme passou devagar, tapando a claridade por alguns segundos. Meu corpo agiu por instinto. Corri para o quarto, bati a porta e passei a chave tremendo. Peguei as câmeras no armário e comecei a instalar uma na janela, tentando ver o que estava acontecendo lá fora. Quando abri o aplicativo para acessar a câmera, meu sangue gelou. Tinha uma sombra parada do outro lado da janela. A cortina estava fechada, mas dava para ver o vulto. Era grande, muito maior que uma pessoa. Os sussurros voltaram, mas agora não vinham só de fora. Estavam dentro do quarto. Pareciam vozes vindas de todos os cantos ao mesmo tempo. A temperatura caiu ainda mais e comecei a tremer incontrolavelmente. Foi então que notei algo que quase me fez desmaiar. Além da sombra na janela, outras começaram a se formar nas paredes, se aproximando, cercando-me. O ar ficou tão pesado que minha visão escureceu. Não sei quanto tempo fiquei ali, mas de repente, tudo parou. Os sons sumiram, as sombras desapareceram e a temperatura voltou ao normal. Fiquei um tempo ali, imóvel, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Quando criei coragem, abri a cortina devagar. Lá fora, não havia nada. O quintal estava exatamente como sempre. Por um segundo, pensei que tivesse imaginado tudo, mas aí olhei para o celular. A câmera tinha gravado tudo. Na gravação, dava para ver a mesma sombra na janela. Agora, com mais detalhes. Era alta, coberta por algo parecido com um capuz. Mas o mais assustador, em vários momentos, parecia que olhava diretamente para mim, como se soubesse que estava sendo filmada. Seus movimentos não eram normais, não eram humanos. Depois daquela noite, nunca mais aconteceu nada na minha casa, mas também nunca mais consegui dormir do mesmo jeito. Sempre acordo no meio da madrugada, com a sensação de que vou ouvir aquelas batidas de novo. E o mais estranho, quando tentei mostrar a gravação para outras pessoas, o arquivo simplesmente desapareceu. Tentei recuperar de todas as formas, mas era como se nunca tivesse existido. Às vezes, me pergunto se foi imaginação minha. Mas aí lembro do frio, do cheiro, da sensação horrível e sei que foi real. Só não sei o que era aquilo. Se você já passou por algo parecido, comenta aqui embaixo. Ah, e antes de sair, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tem mais um vídeo te esperando na tela agora mesmo. Até a próxima. Se você conseguir dormir essa noite,